Olá, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vim aqui mostrar para vocês um alimento que eu adoro comer. É esse aqui, ó. Alguém sabe o que é isso? Olha, que delícia! Aí na casa de vocês tem? Vocês já comeram isso em algum lugar? Geralmente a gente encontra na rua, em algumas barraquinhas. Já descobriram? Então vou contar para vocês. O nome desse alimento aqui é tapioca. Tapioca, ela é feita de uma raiz que um povo bem antigo deixou de herança pra gente. Eles plantavam muito, eles se alimentavam muito de coisas que eles encontravam na natureza. Alguém sabe o nome dessa raiz? É a mandioca. Na mandioca, né, eles ralam e faz a farinha de tapioca, que é esse alimento aqui delicioso que eu amo comer. E vocês sabem quem que deixou esse alimento de herança pra gente? Foram os índios, os primeiros habitantes do nosso país, do Brasil. Eles gostavam muito da natureza, adoravam se alimentar com coisas naturais e deixaram muitas coisas de herança pra gente. Deixaram a tapioca, a pipoca, muitos legumes, verduras. Eles gostavam de caçar, gostavam de pescar e de fazer muitas coisas divertidas. Gostavam de se pintar também. E naquela época não existia tinta nem maquiagem da mamãe, não. Eles penteavam, sabe de quê? Se penteavam com o quê? Se penteavam não, gente, pintavam. Olha, eles se pintavam com sementes. Tinha uma semente que se chama urucum. Ela é vermelha e fazia um colorido assim bem bonito no rosto dos índios. Mas para contar isso para vocês e outras novidades também, nós vamos passar um vídeo agora. Vamos lá? Turma do Folclore. Em uma grande aldeia indígena, um índiozinho acordou todo contente. Colocou seu cocar de penas e saiu pela aldeia acordando toda a tribo e anunciando: hoje é o dia do índio. Na floresta, a turma do folclore ouviu o aviso do índio e saiu para festejar com os amigos da grande aldeia. Chegando lá, toda a tribo estava reunida com o pajé, que contava histórias sobre seus antepassados. A turma se sentou e escutou os contos do sábio índio. Ele falava sobre o artesanato e os objetos que os índios criam há tantos anos com cipós, barro e madeiras. Contava também de quando os portugueses aqui chegaram com suas caravelas imensas. O pajé lembrou de como as florestas eram cheias de árvores de grandes tamanhos, como o pau-brasil, de onde originou o nome do nosso país. Contou também sobre a dança da chuva, ritual indígena para trazer água para as florestas. Toda a tribo estava atenta, escutando as histórias do grande chefe. Foi aí que o pajé surpreendeu o Saci, que devorava uma espiga de milho, com uma pergunta. Saci, você sabia que o uso do milho como alimento começou com os índios? O pajé aproveitou para falar sobre outros alimentos da cultura indígena, como a abóbora, o feijão e a mandioca.
a noite chegou, a turminha foi convidada para um grande banquete, com muita comida e apresentação de danças indígenas. E assim comemoraram o Dia do Índio. Turma do Folclore. Há quem diga que muitos anos atrás, um forte índiozinho havia se transformado em estrela. E esta estrela foi crescendo, crescendo, dando origem à Lua. Alguns não acreditam nessa história, mas outros sim, como a indiazinha Nassi. Nassi era uma amante da natureza. Cuidava de rosas e plantas com muito carinho e amor, e adorava se enfeitar com elas. Ela sempre foi conhecida em sua aldeia por ser apaixonada pela luz da lua. Mal podia esperar que o sol se retirasse para que a noite chegasse e então ela pudesse contemplar a luz do luar. Até que em um dia de lua cheia, ela notou de sua oca que o brilho da lua estava mais intenso e saiu para contemplá-lo. Chegando até a beira do rio, avistou um facho de luz sob a água. Neste momento, se apoiou sobre uma pedra para chegar mais perto. Foi aí que viu a figura de um belo índio refletido na água, vindo da luz da lua. A indiazinha se encanta pelo índio e, num ato de impulso, tenta dar um beijo na imagem refletida. Neste momento, ela se desequilibra, cai no rio e vai afundando, desacordada. Até que um facho de luz atinge algumas plantas, raízes e algas do rio, que despertam e se entrelaçam, envolvendo Nassi. E uma planta, formada por uma grande folha em forma de círculo e com bordas levantadas, começou a erguer Nassi até a superfície. Esta planta é conhecida como a Vitória Régia. Desde então, a indiazinha passou a ser chamada pelo nome da famosa planta amazônica. Flutuando nas beiras dos rios, sob uma grande raiz redonda. A Vitória Régia é muito caridosa e distribui plantas para os animais da floresta. O suco extraído de suas raízes é utilizado como tintura negra para os cabelos. E durante a noite, flores brancas e perfumadas florescem de sua raiz, enquanto contempla a luz da lua e o brilho das estrelas. Turma do Folclore. Em uma aldeia de índios na floresta, vive uma indiazinha muito esperta, a Caipora. Caipora está sempre acompanhada de seu fiel amigo, o Porquinho. Eles adoram brincar. Porquinho, vou fazer um desenho bem bonito no seu rosto. Todos os dias de manhã, ela dá um beijo em seus pais e sai para passear pela floresta. Papai, mamãe, eu vou sair para brincar com os meus amigos na floresta, tá? Claro, minha filha. Mas volte a tempo para a festa na aldeia. Pode deixar, mamãe. Vamos, Porquinho. A Caipora sobe em seu inseparável porquinho e os dois saem pela floresta a passear. Todos os animais adoram a Caipora e ela é sempre recebida com muita festa. Pessoal, olha quem tá vindo ali! É a Caipora!
ela traz muitos colares e presentes de sua aldeia para enfeitar os animais da floresta. Oi, amigos! Olha o que eu trouxe para vocês! No macaco, ela coloca um lindo cocar. Que legal, Caipora! Na capivara, ela coloca um lindo brinco. Obrigada, Caipora! E para a oncinha, ela trouxe uma coroa de penas. Ela gostou. Mas e o preguiça? Alguém consegue acordar? Esse preguiça não para de dormir. Já sei, vou fazer uma pintura linda em você. Ele vai gostar. Preguiça! Cadê o coelho? O caçador está levando ele. Vou levar este coelho comigo. A caipora já pensou em um plano para salvar seu amigo. Vamos preparar essa armadilha e pegar o caçador. E ele caiu na arapuca. Todos ficaram contentes com o resgate do coelho. Viva Caipora! Viva! Opa, de onde vem esse som? Vamos, amigos, vai começar a festa na aldeia. E a festa não tem hora para acabar. Turma do Folclore. E aí, gente? Assistiram os vídeos? Vocês gostaram? Olha, agora eu trouxe uma atividade para fazer junto com vocês. Nós vamos precisar de folha de papel, feijões e canetinhas. Lembrando, né, que os índios também plantavam feijões lá. Tudo que vem da terra, que é natural, eles usavam muito naquela época. E hoje em dia também. Hoje, os índios não vivem mais tão afastados da gente. Eles vivem pertinho de nós. Eles vêm à escola, eles cursam faculdade, usam smartphone, celular, tablet, computador, igual vocês estão usando agora aí para me assistir. Então hoje eles já têm acesso a um monte de coisas legais que nós temos também. E nós podemos pesquisar e aprender muito mais sobre eles. Vamos para a nossa atividade agora? Então, para fazer essa atividade, nós vamos primeiro fazer um desenho. Na ponta de uma folha, na ponta da folha, vocês vão desenhar o índio de vocês. Eu vou desenhar o meu índio aqui, sabe, gente? Eu, assim, não sou muito craque de desenho não, sabe? Eu vou desenhar um índio aqui com o cocar. Com o cocar. Desenhar os olhos, o nariz, a boca. Vou desenhar o corpinho dele. Ai, será que meu índio vai ficar bonito, gente? Vou desenhar aqui a parte de baixo do corpo dele. Eu vou desenhar um índio antigo. O índio antigo, ele não usava roupas. O de hoje em dia, ele usa roupas. Aqui, ele só vai usar uma tanga. Eu vou desenhar os pés. O pezinho dele, que ele andava descalço. E a mãozinha dele. Vou desenhar aqui também um colar bem bonito, porque os índios gostavam muito de se enfeitar, ó. Fiz um risco aqui no rostinho deles, olha. Esse aqui é o meu índio. Ah, gente, cada um desenha o seu. Agora, do outro lado da folha, eu vou desenhar aqui várias árvores, porque os índios antigamente, eles moravam lá no meio das florestas. Ó. Essas são as minhas árvores. Deixa eu colocar aqui, fazer um chãozinho aqui para as minhas árvores. Essas são as minhas árvores. Essas árvores tinham frutas, porque eles adoravam e adoram ainda comer frutas.
Comer frutas é muito importante, gente, para nossa saúde. Mas o índiozinho, ó, olha o meu índiozinho, que fofo. O meu índiozinho está afastado da floresta. Então eu preciso levar o índio por um caminho, ó. Vou traçar um caminho, mas vai ser um caminho bem longo e perigoso. Ó, o índio vai passar por aqui, vai descer, depois ele vai dar uma volta, vai subir de novo, vai descer e enfim ele chegou na floresta. Olha aqui o caminho que o meu índio vai precisar fazer, gente. Olha, um caminho bem difícil, hein? Então, eu vou escrever aqui a palavrinha que nós aprendemos hoje, ó. Antes de completar o nosso caminho, ó. Índio. Olha, a palavrinha que nós aprendemos hoje é índio. Olha o sonzinho inicial. I. É o mesmo I de igreja. É o mesmo I de mais o que? Vocês sabem? Deixa eu pensar. I de ilha. Pensem aí em outras palavrinhas, tá, gente? Que começam com o mesmo som da palavra índio. E agora, pra gente terminar essa atividade, nós vamos usar os feijões, que é também, né, um alimento que os índios colhiam. Então, para completar esse caminho, nós não vamos fazer de lápis, nós não vamos fazer de canetinha, não vamos fazer passando o dedinho com tinta, nós vamos cobrir esse caminho, ó, com feijões. Não precisa colar não, tá, gente, ó? É só colocar o feijãozinho, ó, um atrás do outro, indicando o caminho que o índio vai fazer até chegar à floresta. Olha, gente, que legal essa atividade, hein? Ó, cuidado que o feijão é pequenininho, ele pode cair da mão de vocês. Mas eu sei que vocês são bem espertos, vocês vão resgatar esses feijões e vão conseguir concluir a atividade fazendo o caminho. Olha lá, o meu tá quase ficando pronto, hein? Tchan, tchararã. Será que meu índio vai conseguir chegar lá no caminho, lá na floresta, gente? Olha, ixi, tô conseguindo, hein? Pronto, olha, falta pouquinho, preciso de mais uns grãos. Tchan, tchararã. E agora eu vou pôr o último, ele chegou! Olha, gente, consegui, hein? Eu tenho certeza que vocês também vão conseguir, estarão de parabéns, tá bom? Depois tirem fotos, mandem pra gente, que a gente vai ficar muito feliz de ver vocês. E eu tô morrendo de saudades, tá? Um beijão e se cuidem. Tchau!